Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André e hoje começaremos uma jornada dupla para explorar um dos grandes centros de controle da célula, o retículo endoplasmático. Esta é a primeira de duas aulas dedicadas a entender os segredos dessa fascinante organela. Nesta primeira parte, nosso tema é o retículo endoplasmático, estrutura, funções e mecanismos de importação. Vamos desvendar como essa organela atua como uma fábrica de proteínas e lipídios e como suas funções são essenciais para a sobrevivência. Na próxima aula, fecharemos o assunto com tópicos avançados, como as modificações pós-traducionais. E se esse conteúdo está sendo importante para você, deixe aquele like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Sua participação é fundamental para que possamos crescer juntos. E os nossos objetivos hoje são: compreender a estrutura e as funções gerais do retículo endoplasmático, diferenciando suas especializações em retículo endoplasmático rugoso e liso. Explicar os principais mecanismos de direcionamento e translocação de proteínas para o interior ou membrana do retículo endoplasmático. Analisar o papel do complexo SEC1 como elemento central no processo de translocação proteica. Discutir os diferentes mecanismos de inserção de proteínas na membrana, incluindo proteínas de passagem única, múltiplas passagens e ancoradas pela cauda. Integrar os princípios gerais de montagem e inserção proteica no retículo endoplasmático, com sua importância funcional para a célula. Vamos começar entendendo a estrutura básica do retículo endoplasmático. Imaginem uma rede extensa de tubos e sacos interconectados, que se comunica diretamente com a membrana nuclear e envolve um espaço interno, chamado lúmen. Essa arquitetura não é aleatória, ela é fundamental para suas funções. Primeiro, o retículo endoplasmático é a fábrica central de lipídios da célula, produzindo a maior parte dos fosfolipídios que formarão as membranas do Golgi, peroxissomos e até de mitocôndrias. Segundo, é aqui que entram as proteínas destinadas à secreção ou a outras organelas, que são sintetizadas e inseridas no lúmen ou na membrana do retículo endoplasmático para seguir o seu caminho. Terceiro, o retículo endoplasmático atua como um importante reservatório de cálcio, liberando e captando esse íon para controlar processos como a contração muscular ou a sinalização celular. Por fim, não esqueçam que o retículo endoplasmático é a origem. Ele fornece os componentes necessários para a formação de vesículas e outras organelas, sendo um organizador central da arquitetura celular. Nessa imagem, nós vemos o núcleo da célula, representado em vermelho, e ao redor dele, o retículo endoplasmático, que é dividido em duas partes. De um lado, temos o retículo endoplasmático rugoso, identificado pelos pontinhos amarelos, que são os ribossomos. Ele é responsável pela síntese de proteínas. Do outro lado, temos o retículo endoplasmático liso, que não possui ribossomos. Ele participa da produção de lipídios, da desintoxicação celular e armazenamento de cálcio. Agora vamos explorar a incrível versatilidade do retículo endoplasmático. A primeira ideia-chave é que o retículo endoplasmático não é uma estrutura homogênea, ele é dinâmico e se especializa. Essa plasticidade é lindamente exemplificada pela divisão entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. No retículo endoplasmático rugoso, temos um processo único, a síntese cotraducional de proteínas, onde o ribossomo, já acoplado à membrana, vai sintetizando a proteína e translocando-a para dentro do lúmen do retículo, ao mesmo tempo. Essa imagem mostra duas formas de como as proteínas entram no retículo endoplasmático, a translocação cotraducional e a pós-traducional. No lado A, temos a translocação cotraducional. Aqui, o ribossomo está ligado diretamente à membrana do retículo endoplasmático. Enquanto traduz o RNA mensageiro,
e a cadeia polipeptídica vai sendo formada, ela já vai entrando no lúmen do retículo endoplasmático. Ou seja, tradução e entrada acontecem ao mesmo tempo. No lado B, vemos a translocação pós-traducional. Nesse caso, o ribossomo produz toda a proteína primeiro no citoplasma. Depois que a proteína está completa, ela é direcionada e inserida no retículo endoplasmático. Já o retículo endoplasmático liso é uma verdadeira fábrica de lipídios e um centro de desintoxicação, especialmente em células como os hepatócitos, onde enzimas da família citocromo P450 tornam substâncias tóxicas solúveis para excreção. Além disso, o retículo endoplasmático liso é um maestro da sinalização celular através do manejo do cálcio, sendo especializado no músculo, conhecido como retículo sarcoplasmático. Essa imagem mostra um exemplo muito interessante da especialização do retículo endoplasmático liso. Aqui ele aparece na forma de retículo sarcoplasmático, que é típico das células musculares. Reparem que sua função é armazenar e liberar íons cálcio. Esses íons são fundamentais para a contração muscular. Quando liberados, eles se ligam à troponina, movem a tropomiosina e permitem a interação entre actina e miosina, gerando movimento. Ou seja, esse é um ótimo exemplo de como o retículo endoplasmático liso pode se adaptar de acordo com a necessidade da célula. No músculo, ele se especializa para controlar o cálcio, regulando o processo de contração e relaxamento. Por fim, uma ferramenta crucial para nossos estudos, os microssomos. Quando rompemos a célula, o retículo endoplasmático se fragmenta nessas vesículas, que mantêm suas funções e nos permitem, no laboratório, dissecar os mecanismos de translocação proteica e síntese de lipídios de maneira controlada. Eles são, basicamente, o retículo endoplasmático em miniatura para nossos experimentos. Essa imagem mostra como é possível separar o retículo endoplasmático rugoso do liso em laboratório. Primeiro, a célula é homogeneizada e o retículo endoplasmático se fragmenta em pequenas vesículas, os microssomos. Depois, em um tubo com gradiente de sacarose, eles são centrifugados. Os microssomos lisos, por serem menos densos, ficam na parte superior, já os microssomos rugosos, mais densos por causa dos ribossomos, ficam em regiões mais profundas do tubo. Assim, depois de devidamente separados, os microssomos podem ser utilizados em experimentos. E como o retículo endoplasmático captura proteínas específicas do citosol? Tudo começa com uma sequência sinal, uma espécie de CEP molecular localizado na extremidade N-terminal da proteína, que é reconhecida pelo retículo endoplasmático durante a síntese. Esse sinal direciona o ribossomo até a membrana do retículo endoplasmático, onde ocorre a translocação cotraducional. A proteína é sintetizada e já vai passando para dentro do lúmen ao mesmo tempo. Agora, o destino final da proteína depende de sua natureza. As proteínas solúveis atravessam completamente a membrana e são liberadas no lúmen, enquanto as proteínas transmembranas ficam embutidas na bicamada lipídica, apenas parcialmente translocadas. Após a translocação, a sequência sinal é removida por uma enzima chamada peptidase sinal, que corta essa etiqueta inicial. A comprovação disso veio de experimentos clássicos in vitro. Quando microssomos estavam presentes, a proteína sintetizada tinha o tamanho correto. Sem eles, a proteína ficava maior, porque a sequência sinal não era clivada. Isso demonstra que o retículo endoplasmático é essencial para o processamento e endereçamento adequado das proteínas. Vamos acompanhar esse passo a passo da entrada de proteínas no retículo endoplasmático. Primeiro, o ribossomo começa a traduzir o RNA mensageiro no citosol. Logo no início, aparece um trecho chamado peptídeo sinal, que funciona como uma etiqueta de endereço. Esse sinal leva o ribossomo até a membrana do retículo, onde ele se conecta a um canal chamado translocador. Quando o ribossomo se acopla ao translocador,
a tradução continua e a proteína nascente já vai sendo empurrada para dentro do lúmen do retículo endoplasmático. Durante esse processo, uma enzima chamada peptidase sinal corta fora o peptídeo sinal, porque ele só servia como guia. No final, a proteína entra completamente no lúmen do retículo, onde vai se dobrar e receber as primeiras modificações para ficar funcional. Enquanto isso, o ribossomo se desfaz em suas subunidades e volta para o citosol, pronto para uma nova tradução. Agora vamos detalhar o papel crucial da SRP no direcionamento de proteínas ao retículo endoplasmático. Tudo começa quando a sequência sinal, uma região hidrofóbica, emerge do ribossomo durante a síntese proteica. Imediatamente, a SRP, uma partícula com uma cavidade hidrofóbica flexível, reconhece e se liga a essa sequência. Essa interação faz uma parada ao bloquear o sítio de elongação, evitando que a proteína seja liberada no citosol e garantindo que ela não se anovele prematuramente. É o número 1 na imagem. Em seguida, o complexo SRP-ribossomo é guiado até o receptor de SRP na membrana do retículo endoplasmático, que o posiciona diretamente em um translocador, é o número 2. Após a liberação da SRP, a tradução é retomada e a cadeia polipeptídica é translocada para o lúmen do retículo endoplasmático, de forma coordenada, é o número 3. É importante notar que os ribossomos se dividem em duas populações: os ligados à membrana do retículo endoplasmático, dedicados à síntese de proteínas secretoras ou transmembranas, e os livres, que produzem proteínas citosólicas. Mesmo em polirribossomos, o RNA mensageiro permanece ancorado ao retículo endoplasmático durante a tradução, assegurando eficiência e precisão no direcionamento. A figura resume esses dois caminhos para os ribossomos na síntese proteica. No ciclo do ribossomo livre, o RNA mensageiro sem a sequência sinal permanece no citosol, e os ribossomos formam então os polirribossomos, que produzem proteínas para o uso interno da célula. No ciclo do ribossomo ligado à membrana, o RNA mensageiro traz uma sequência sinal reconhecida pela SRP, que direciona o ribossomo ao retículo endoplasmático rugoso. Assim, o ribossomo se fixa à membrana e a proteína nascente é inserida no lúmen do retículo. Pessoal, vamos olhar com mais detalhes para essa maquinaria fantástica, que é o complexo Sec61. Ele é o translocador propriamente dito, uma estrutura altamente conservada entre células que forma o canal aquoso na membrana do retículo endoplasmático. Esse canal não fica aberto o tempo todo, ele é controlado por uma porta molecular, uma pequena hélice que funciona como um plug, mantendo o canal fechado e impermeável quando ele não está em uso. Quando uma cadeia polipeptídica começa a ser translocada, esse plug se move, abrindo o canal. Mas aí vem a pergunta: como evitar que íons escapem enquanto a proteína passa? É aí que entra o anel hidrofóbico, que age como um lacre dinâmico em volta da cadeia polipeptídica, impedindo o vazamento de íons, mas permitindo a passagem da proteína. Uma característica genial desse complexo é a sua fenda lateral. Ela permite que o canal se abra para o interior hidrofóbico da membrana. Essa é a chave não só para liberar o peptídeo sinal, mas principalmente para integrar proteínas transmembranas, cujos domínios hidrofóbicos são ejetados lateralmente dentro da bicamada lipídica. Finalmente, é crucial entender que o Sec61 não trabalha sozinho na célula. Ele se agrupa com outros complexos e com enzimas de modificação, formando uma grande estrutura funcional que nós chamamos de translocon. É essa unidade maior que garante a eficiência e a regulação de todo o processo de biossíntese de proteínas no retículo endoplasmático. Essa imagem mostra a estrutura e o funcionamento do translocon. Na parte de cima, letra A, vemos a estrutura formada por várias subunidades. Quando o canal está fechado,
há um plug que bloqueia o poro central, impedindo a passagem de moléculas. Já no estado aberto, esse plug se desloca e o canal cria um caminho para a cadeia polipeptídica nascente entrar no lúmen do retículo. Na parte de baixo, letra B, a representação esquemática facilita. À esquerda, no estado fechado, o plug está tampando o canal. À direita, no estado aberto, o peptídeo sinal da proteína nascente empurra o plug, que se desloca, permitindo que a cadeia polipeptídica atravesse a membrana. Além disso, repare que existe uma fenda lateral, que permite que regiões hidrofóbicas da proteína sejam liberadas diretamente na bicamada lipídica, algo essencial para a inserção de proteínas de membrana. Uma visão clássica é que a proteína entra no retículo endoplasmático enquanto ainda está sendo sintetizada pelo ribossomo, em um processo cotraducional. No entanto, existem exceções importantes. Em alguns casos, como em leveduras e em bactérias, a proteína é completamente sintetizada e liberada no citosol antes de ser translocada. É o que chamamos de translocação pós-traducional. Para que isso aconteça, o complexo translocador SEC61 não trabalha sozinho, ele depende de um conjunto de proteínas acessórias. O grande protagonista dentro do lúmen do retículo endoplasmático é a chaperona BIP, uma proteína do tipo HSP70. Conforme a cadeia polipeptídica vai entrando pelo poro, a BIP é sucessivamente depositada nela. Cada vez que a BIP hidrolisa uma molécula de ATP, ela muda de conformação e puxa a proteína para dentro, em um mecanismo de catraca que garante o movimento unidirecional. E um detalhe crucial, no citosol, outras chaperonas se ligam a essa proteína totalmente sintetizada. Elas não a deixam dobrar completamente, mantendo-a em um estado linear e desenovelado, que é essencial para que ela consiga, de fato, atravessar o poro translocador do retículo endoplasmático. Esse esquema mostra novamente a translocação cotraducional, que a gente já viu antes. A proteína vai sendo produzida pelo ribossomo e, ao mesmo tempo, direcionada para o retículo via SRP e complexo SEC61. Agora, em contrapartida, temos a translocação pós-traducional. Aqui, a proteína já está totalmente pronta no citosol e só depois é transportada para o lúmen do retículo endoplasmático. Esse processo depende de um conjunto de proteínas que vai desde o complexo SEC62 até o 72 e da BIP, que funciona como uma chaperona puxando a cadeia para dentro com o gasto de ATP. Ou seja, na cotraducional, a entrada acontece junto com a síntese, enquanto na pós-traducional, a proteína está completa e precisa de energia extra para ser translocada. Vamos entender como uma proteína de passagem única, aquela que cruza a membrana uma única vez, é ancorada no retículo endoplasmático. Existem 3 vias principais para isso. A primeira, e mais simples, envolve uma sequência sinal clássica na extremidade N-terminal. Ela inicia a translocação, mas no meio do caminho, um segmento hidrofóbico de parada de transferência interrompe o processo. O sinal N-terminal é clivado, e esse segmento de parada, que não sai do complexo translocador, é depois liberado lateralmente para a bicamada lipídica, ficando como uma hélice transmembrana. O resultado é uma proteína com N-terminal no lúmen e C-terminal no citosol. Aqui, nós temos o processo de inserção de uma proteína transmembrana de passagem única no retículo endoplasmático. Primeiro, a proteína em síntese apresenta uma sequência de início de transferência, que funciona como um sinal para que ela seja inserida na membrana do retículo. Em seguida, surge uma sequência de parada de transferência, que bloqueia a passagem completa da proteína para o lúmen. O ribossomo continua a síntese, e a proteína vai se acomodando de modo que uma parte fica voltada para o citosol e outra parte para o interior do retículo. A peptidase sinal corta a sequência inicial de direcionamento, deixando a proteína na sua forma madura.
No final, o resultado é uma proteína de passagem única, ou seja, ela atravessa a membrana apenas uma vez, com sua extremidade amino no citosol e carboxila no lúmen do retículo. Agora, se a sequência sinal não estiver no início, mas sim no meio da cadeia, é aí que entram os outros dois mecanismos. A SRP reconhece esse sinal interno e leva o ribossomo para o retículo endoplasmático. A grande diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 está na orientação final da proteína. E o que dita essa orientação é uma regra simples, porém poderosa, a regra da positiva no citosol. Segmentos transmembranas são rodeados por resíduos de aminoácidos carregados. A lateral, com mais cargas positivas, tende a ser repelida para fora do canal e permanece no lado citosólico. Se as cargas positivas estão depois do segmento, o C-terminal vai para o lúmen, tipo 1. Se estão antes, o N-terminal é que é translocado, o tipo 2. Observem aqui na imagem as duas situações diferentes de inserção, quando o sinal vem no meio da proteína. No caso A, o ribossomo começa a traduzir a proteína e a sequência sinal leva tudo para a membrana do retículo endoplasmático. Durante a passagem, a proteína encontra uma sequência de parada, que funciona como uma âncora. Isso faz com que parte dela fique voltada para fora, no citosol, e outra parte fique no lúmen do retículo endoplasmático. O resultado final é uma proteína transmembrana de passagem única, com a extremidade amino para o citosol e a carboxila para o lúmen. Agora olhem o caso B. Aqui o mecanismo é parecido, mas a orientação da proteína se inverte. Isso acontece porque a posição da sequência sinal e as cargas próximas determinam de que lado a extremidade amino vai ficar. Nesse exemplo, o amino acaba ficando no lúmen do retículo endoplasmático, enquanto a carboxila permanece no citosol. Meus amigos, se as proteínas de passagem única são interessantes, as de múltipla passagem são uma verdadeira obra de engenharia. A topologia complexa delas, com múltiplas hélices cruzando a membrana, não é aleatória. O mecanismo é como um código de barra linear. A cadeia polipeptídica contém uma série alternada de sinais de início e parada de transferência, que são, em sua essência, segmentos hidrofóbicos. O primeiro sinal de início é o reconhecimento pela SRP, que inicia a translocação. Quando o translocador encontra o próximo segmento hidrofóbico, que é o sinal de parada, ele interrompe o processo e integra aquela hélice na membrana. O próximo segmento hidrofóbico será o novo sinal de início, reiniciando a translocação do loop seguinte, e assim por diante. Observem na imagem a formação de uma proteína transmembrana de dupla passagem no retículo endoplasmático. Percebam que a proteína em tradução tem duas sequências importantes, a de início de transferência e a de parada de transferência. A primeira abre o canal de translocação na membrana do retículo endoplasmático, permitindo a entrada parcial da proteína. Quando aparece a sequência de parada, o canal bloqueia a passagem e a proteína fica ancorada na membrana. Depois, surge uma nova sequência de início de transferência, que abre novamente o canal e faz outra parte da proteína atravessar. No final, a proteína fica presa na membrana em dois pontos, com dois domínios transmembrana. A SRP atua como um leitor desse código, varrendo a cadeia na direção N para C-terminal, garantindo que os sinais sejam lidos na ordem correta. É essa ordem linear, absoluta, que dita quantas hélices a proteína terá e como elas estarão arranjadas. O resultado final é uma assimetria perfeita e reproduzível. E o mais crucial, essa assimetria, estabelecida no retículo endoplasmático, é um legado permanente. Quando essa proteína for enviada para o complexo de Golgi, para a membrana plasmática ou para os lisossomos, ela manterá exatamente essa mesma orientação. Essa imagem apresenta três partes principais. No gráfico A, vemos a hidropatia da proteína. Picos positivos representam regiões hidrofóbicas, ou seja, trechos que tendem a atravessar a membrana,
enquanto as regiões negativas são hidrofílicas e permanecem em contato com o meio aquoso. Cada pico numerado corresponde a um possível segmento transmembrana. No esquema B, aparecem as sequências de início e parada de transferência. Essas sequências funcionam como sinais para que a proteína entre ou pare dentro do canal de translocação do retículo endoplasmático. Com várias alternâncias de início e de parada, a proteína atravessa a membrana repetidas vezes. No desenho C, vemos o resultado final, uma proteína de múltiplos domínios transmembrana. Ela passa várias vezes pela bicamada lipídica, ficando com algumas partes voltadas para o citosol e outras para o lúmen do retículo endoplasmático. Esse tipo de proteína é típico de receptores, canais iônicos e transportadores, que precisam atravessar a membrana diversas vezes para desempenhar suas funções. E para finalizar, vamos falar de uma exceção muito interessante à regra, as proteínas ancoradas pela cauda. Uma característica única delas é ter uma única hélice transmembrana exatamente no seu extremo C-terminal. E isso cria um problema logístico para a célula. Como a âncora só emerge do ribossomo depois que a tradução já terminou, o sistema SRP, que monitora a cadeia nascente, não a vê. Ela nunca é reconhecida. Por muito tempo, achou-se que essas proteínas se inseriam na membrana espontaneamente, mas isso não explicaria a seletividade, o porquê de elas irem justamente para o retículo endoplasmático e não para qualquer outra membrana. Agora sabemos que existe uma maquinaria especializada pós-traducional, chamada de via-jet em leveduras ou TRC em mamíferos. Esse complexo é basicamente um SRP tardio. Ele reconhece especificamente essa âncora hidrofóbica C-terminal já na proteína pronta e, usando a energia da hidrólise de ATP, carrega essa proteína e a entrega de forma seletiva para os translocadores na membrana do retículo endoplasmático. A imagem mostra como funciona o endereçamento das proteínas ancoradas pela cauda. Primeiro, a proteína nasce no citosol e o complexo pré-endereçamento reconhece a sequência da cauda. Depois, essa proteína é passada para a ATPase JET3, que funciona como um carregador, usando energia do ATP. Esse complexo JET3 leva a proteína até o receptor na membrana do retículo endoplasmático, que é formado por JET1 e JET2. Quando chega lá, acontece a liberação da proteína, que é inserida na membrana com sua cauda voltada para dentro, ficando ancorada. Após isso, a ATPase JET3 é reciclada para poder participar de novos ciclos. É importante notar que existem variações desse tema. Algumas proteínas com âncoras C-terminal muito similares possuem sinais adicionais que as direcionam para outras organelas, como mitocôndrias ou peroxissomos, mostrando que a célula evoluiu caminhos específicos para lidar com esses desafios topológicos particulares. Para finalizar, vamos recapitular os 4 pilares centrais que vimos na aula de hoje. Primeiro, ficou claro que o retículo endoplasmático não é um simples canal. Ele, na verdade, é um grande centro industrial da célula. É dentro dele que a maior parte dos lipídios e das proteínas que vão para fora da célula, ou para outras organelas, ou para a própria membrana, são sintetizadas. Segundo, a chave para entender tudo isso é o conceito de sinalização e direcionamento. Nenhuma proteína simplesmente cai no retículo endoplasmático por acaso. Ela precisa carregar um crachá, que é a sequência sinal, que é reconhecido por um sistema complexo, a SRP, que leva toda a maquinaria, o ribossomo, até a porta de entrada, o translocador SEC61, na membrana do retículo endoplasmático. Terceiro, a natureza é incrível. Existem mecanismos alternativos para proteínas que não se encaixam nessa regra. É o caso das proteínas ancoradas pela cauda, que são endereçadas de forma pós-traducional, mostrando a versatilidade da maquinaria celular. Quarto, e como as proteínas viram parte da membrana? A arquitetura final de uma proteína transmembrana, quantas vezes ela cruza a membrana e para que lado ficam suas pontas, não é aleatória. É um código escrito na própria sequência de aminoácidos,
por sinais de início e parada de transferência, que o complexo Sec61 decifra durante a síntese proteica. Assim, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre o retículo endoplasmático. Muito obrigado pela companhia e pelo engajamento de todos. Hoje exploramos as bases dessa incrível organela, sua estrutura, funções essenciais e os mecanismos que permitem a importação de proteínas. Fiquem ligados, porque na próxima parte vamos avançar em temas fascinantes. Discutiremos como as proteínas são modificadas e qualificadas no retículo endoplasmático, como a célula lida com proteínas defeituosas e até como lipídios são produzidos e distribuídos para outras partes da célula. E se você gostou, deixe aquele like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Me acompanhe também no Instagram, @andrebio.prof, para mais novidades. Um forte abraço e até a próxima!